Olá, boa tarde. Verificando aqui a conexão. Hoje é dia 22 de abril, às 17h30, a gente começa a live. Oi, Úrsula, que bom que tu és aqui. O André também já entrou, já vou chamar ele. Aqui. Boa tarde, André. Oi, André. Boa tarde. Olá, olá Anne, olá a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, aham, estou te vendo e te ouvindo. Vamos aproveitar esses minutinhos enquanto o pessoal não está acessando. Vamos mandar o aviãozinho para convidar mais pessoas? Isso aí, né? Vamos lá, Queremos ver todos aí convidar participando aqui. com a gente aqui nesse momento. Perfeito, vou mandar aqui os convites. A Úrsula já está aqui. De qualquer forma, tá acontecendo muita live ao mesmo tempo, né? E essa live vai ficar salva. Então, por 24 horas, as pessoas que não estão aqui nesse momento, elas vão poder ver depois essa nossa live aqui contando a tua história de empreendedorismo no dia de hoje. Opa, coisa boa. Estamos aí Uhum. mandando mais alguns convites aqui para a turma, Perfeito, eu quero aguardando aí para aproveitar ver que se. já que vai ficar salvo também, já quero aproveitar e agradecer às pessoas que estão aí me ajudando nesse projeto de histórias de empreendedorismo, que é desde ter a ideia, né, que foi em conjunto criar essas lives, foi com a Carol Camilo, com a Sandra Bertinazzi, com a Lu Rodrigues da Lu Modas. Também quero agradecer a Sandra da agência Na Lata, que é que cria essas artes de divulgações das lives, né? E é um trabalho muito legal, porque eu, né, não tenho conhecimento de CorelDRAW, dessas coisas, então a gente tem que ter parceria mesmo de pessoas conhecidas. Ó, quem entrou agora foi a Lu. Lu, acabei de falar no teu nome, de agradecimento por lançar esse nosso projeto, né, sobre histórias de empreendedorismo, que várias pessoas deram essa dica, né, de começar a fazer essas lives e ouvir histórias sobre empreendedorismo, como as pessoas começaram os seus negócios. Então, deixo aqui um beijo de agradecimento e a gente já tem agenda para hoje é com o André Carvalho, temos agenda para amanhã com o Everson Mai, na sexta-feira é a Jéssica da Brilho de Sereia, segunda-feira tem uma presença muito legal que está lá nos Estados Unidos, que é a Mariá, da Faculdade Municipal de Palhoça, e ela também tem o projeto Make Now. Na terça-feira é a Sandra Molinari, que é a diretora da ACBIG CDL em Biguaçu. Então, a gente tem aí vários nomes conhecidos aqui da nossa região que vão falar um pouquinho sobre história de empreendedorismo. No dia de hoje, a gente vai então ouvir a história do André Carvalho, que eu conheci aqui mais pessoalmente pelo Café Sem Café, que também é um projeto que nesse momento de pandemia eu estava pensando o que, que eu vou fazer se eu estou parada em casa, né? E aí foi criada uma reunião online pelo aplicativo chamado Zoom, onde as pessoas podem ter contato umas com as outras online, né? Não pessoalmente, mas elas podem estar trocando informações sobre as suas empresas, desde contato, WhatsApp, Instagram. E até amanhã, dia 23. Oi, seu Werner, boa tarde. Dia 23 de abril, quinta-feira, vai ter a nossa quinta edição do Café Sem Café Mais com Conexão, que também é um movimento para a gente estar aí, assim, abraçados, né, mesmo que virtualmente, mas a gente carrega aquele slogan, né, juntos somos mais fortes. Se a gente estiver isolado, todo mundo, aí todo mundo vai ficar triste, vai ficar fraco, então a gente tem que se unir assim e unir as forças. Eu vou deixar com a palavra o André, que para falar sobre empreendedorismo nesse sentido de empolgar, de motivar, eu gosto bastante. Mas no momento de questões de números, né, referente ao que o André faz, ele vai explicar um pouquinho mais, ele tem muito mais embasamento
essa questão de números de desempregados atualmente, como ele é consultor, ele estuda muito esse mercado. Então, ele vai passar algumas informações para nós. André, muito obrigada pelo teu convite, não pelo convite de ter aceito, né, fazer parte aqui desse momento, Histórias de Empreendedorismo. Nada é por acaso, né, porque tu participou quinta-feira passada do café e já deu certo para a gente realizar esse momento contigo. E a palavra está com você, tá bom? Bom, Annelise, eu fico assim extremamente honrado, né, e muito feliz de poder estar tendo essa participação aqui com vocês. E antes da gente começar a falar qualquer condição de trabalho aqui a meu respeito, eu queria destacar o quanto que é importante esse tipo de iniciativa que você teve. É uma iniciativa que nós temos visto em outros municípios também, e ela é extremamente essencial. Por quê? Porque nesse momento a gente está vendo uma explosão de lives. A gente percebeu não só pelas lives, mas pelo uso aí das ferramentas tecnológicas, que é a forma que as pessoas encontraram de estabelecer uma continuidade nos seus relacionamentos, nos seus contatos, tanto pessoais quanto empresariais, né? E tem utilizado essas ferramentas com muita intensidade. Só que o grande problema que acontece hoje, né, nós estamos aí há cerca de 30 dias desde que nós começamos a situação mais precária de todo esse cenário, com quem nós vamos conversar, qual live que nós vamos escolher, a escolha do nosso conteúdo. E por mais que tenham conteúdos muito legais aí, de padrão internacional e padrão nacional, às vezes o nosso negócio está dependendo da nossa região. Então, essa iniciativa que você tem, ela é fundamental para que as empresas vejam quem são os parceiros em volta, sigam os seus negócios e estabeleçam as parcerias aí sólidas para que realmente o seu negócio na sua região ele consiga seguir funcionando. Então, parabéns aí a você e a todas as pessoas que iniciaram esse processo. Muito obrigada. Eu quero agradecer aí a cada um que decidiu nos acompanhar nessa tarde, né? A minha lista ali no Instagram está enorme, assim, tem um monte de ao vivo. Eu vou tentar ser bem objetivo, bem rápido, e já queria fazer uma proposta, né, um pouco audaciosa. Eu sei que a Anne está até um pouco preocupada com essa proposta ali, Anne, mas fica tranquila, né? Eu queria que a gente tivesse a oportunidade para interagir um pouco. Então você que está aí nos acompanhando agora, tem o campinho de comentários aqui embaixo. Manda ali a pergunta, manda ali o comentário, manda a sua observação para a gente poder fazer um bate-papo e para que você também possa se expressar, ser ouvido e que a gente direcione o nosso papo aqui dentro das condições que o seu negócio tem de necessidade. Nesse momento, eu vou fazer o possível para conseguir te atender e te auxiliar, ainda que o nosso tempo aqui seja bem curtinho. Anne, você me convidou para contar um pouco da minha história, né? Então, vou tentar fazer isso em 5 minutos, sendo que eu precisava de 5 dias, né? A minha história ela é bem diversa. Ela começou em Santa Catarina, poucas pessoas sabem, eu sou natural de Florianópolis. Minha primeira formação foi na área de turismo, então atuei muito tempo nas atividades turísticas, com organização de eventos. Cheguei a iniciar uma parceria para uma empresa, infelizmente não deu certo, mas fui muito militante na área de turismo. E atuei dentro de algumas organizações grandes. Fui gerente de um grande hotel na região de Jurerê Internacional ali por cerca de 2 anos. Depois atuei na área petroquímica aí em Palhoça. Tive a oportunidade de vivenciar mais alguns anos também na área de telecomunicações e tecnologia. Então, assim, meu segmento executivo já era bem variado. E aí foi onde eu integrei o Sistema S. Dentro do Sistema S, eu comecei a trabalhar no Senac aqui. Fui convidado para ir para o Senac em Minas Gerais. Lá dirigi 3 unidades diferentes, em projetos muito legais, alguns projetos regionais, outros de bastante abrangência, até estadual. E fui convidado, depois de cerca de 11 anos, 10, 11 anos, para ir para Belo Horizonte, lá para a capital, onde no departamento regional a gente desenvolveu inclusive um projeto internacional junto com o Sistema FEComércio lá de Minas. Fiquei um período lá de aproximadamente 12 anos, saí do Sistema FEComércio e fui para o Sistema das Associações Empresariais. Fiquei como superintendente da Federaminas, a federação que é o guarda-chuva aí das associações comerciais em Minas Gerais. Lá são 138.
Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma live com o ex-presidente da Federaminas, Emílio Parolini, meu grande amigo, onde a gente conversou um pouco sobre a realidade das associações e como é necessário, nesse momento, o processo associativista para que a gente consiga aí ganhar mais fôlego e mais força na nossa operação. Estava indo muito bem lá quando a gente teve aí uma grande tragédia, aí uma tragédia de proporções nacionais. Foi quando houve o rompimento da barragem de minérios de Mariana, lá da Samarco, né, e das empresas lá, suas mantenedoras envolvidas. E aí houve uma grande força-tarefa no Estado, diversos profissionais foram convidados a integrar o processo de recuperação daquela região, e eu tive aí a grande oportunidade de atuar construindo o projeto de diversidade econômica e recuperação das micro e pequenas empresas em toda a calha do Rio Doce, aproximadamente aí 42 municípios, envolvendo Minas Gerais e uma parte do Espírito Santo. E aí foi assim um processo de consultoria, de conhecer muitos dramas, de mentorar novas ideias, porque lá todo mundo tinha a necessidade que hoje no país e talvez no mundo inteiro as pequenas empresas têm. Olha, nós não podemos talvez mais confiar que o que nos trouxe até aqui vai nos garantir sucesso daqui para frente. A gente vai ter que mudar um pouco da nossa concepção. O desgaste foi grande, viu? Quando a gente vive um cenário desse conturbado, é uma situação muito complicada para quem está vivenciando ela e para a gente que não tem como não se envolver, né? A gente entra de cabeça, a gente partilha as dores. Foi um período de muito aprendizado, foi um período de grande convívio, foi um período de entender muito mais desse universo empresarial. E aí, assim, família toda aqui, já estavam aí quase 15 anos, né, de afastamento, teve uma oportunidade de retornar. O processo lá daquele projeto de Mariana, ele entrou em uma segunda fase, então precisaria de todo um reinício. Achei que a entrega havia sido positiva, retornei, né, para resgatar aí a família, cuidar um pouquinho da saúde também, recordar dos amigos, e aí aqui, né, atuando também com o Sistema S, NAC de Palhoça. Por isso que nós temos tido aí a oportunidade daqui, e a minha expectativa é de poder trazer um pouco dessa bagagem para benefício das empresas aqui da região, para que a gente possa desenvolver aí novas ideias, entrar com os negócios em novos patamares. E, em cima disso, eu tive a oportunidade ainda de estar vinculado também a algumas outras plataformas. Hoje, eu sou consultor credenciado da plataforma Meu Gestor, uma plataforma virtual de consultoria e mentoria sediada em Belo Horizonte. Então, atendo algumas empresas de pequeno porte no Brasil inteiro. Tive a oportunidade de representar aqui no Brasil, mas ainda mantenho um bom contato com algumas câmaras internacionais do comércio. Fui representante de uma câmara brasileira que faz o intermédio, a interlocução com empresários em Toronto, no Canadá. Hoje sou um grande parceiro da Câmara de Negócios Brasil-Estados Unidos de Nova York. Tenho alguns contatos com alguns amigos que atuam nas câmaras na Europa como um todo. E aí, com toda essa rede, a gente tem visto o que está sendo feito lá, como é que estão sendo feitas essas negociações grandes e tentando tirar um pouco de conhecimento disso. Empresas já sucumbiram, né? A gente tem dados que têm sido vinculados, mas que infelizmente eram esperados, né? A última notícia que a gente teve aqui, que foi vinculada anteontem pela mídia, de uma pesquisa do Sebrae, que totalizou 10.443 empresas fechadas de maneira definitiva aqui em Santa Catarina. Pensemos que cada uma dessas empresas tem equipes, cada uma dessas pessoas tem famílias, cada uma dessas, sejam MEIs, sejam micro, pequenas empresas, elas trazem aí toda uma história de construção e de sonhos. Então é muito difícil, é um cenário muito lamentável, mas que a gente tem que encarar, tem que respirar fundo, tem que olhar para frente e tentar contribuir para que haja uma recuperação dentro desse desenho, dentro desse cenário. Algumas dessas empresas tiveram a oportunidade de chegar num patamar um pouco maior, né? E dentro desse crescimento, elas hoje tiveram inclusive a oportunidade de não só fechar as portas, mas às vezes repassar ou parte delas ou integralmente para um
Sim. Passado, tenho atuado aí muito próximo com a Stark. A Stark é uma empresa de venture que trabalha com fusão e compras de empresas, de negócios, mas que, assim como todo o mercado, é mais um item que é vendido, que é comercializado, mas que quem compra sempre está querendo um bom negócio, sempre está querendo uma condição saudável, sempre está querendo algo com informações muito detalhadas, e aí é onde entra o pulo do gato, né? Às vezes o pessoal pensa assim, não deu certo, eu vou vender, vou me livrar do negócio. Se você se livra do negócio, você acaba tendo contato com potenciais compradores que estão entendendo que estão comprando um negócio ruim. Você mesmo tem essa consciência de que o negócio talvez não esteja 100%. Então, Sim. antes de pensar em vender, repassar, a gente costuma alguém para te mentorar, alguém para te dar uma consultoria ou um suporte. Eu tive assim muita sorte ao longo da minha carreira de ter encontrado grandes mentores. Apesar de hoje eu não estar com uma marca própria consolidada, eu estar trabalhando em favor de outras marcas, mas tudo isso foi em função de alguns grandes mentores que eu tive na área de petroquímicos, na área de telecomunicações. Algumas dessas pessoas hoje estão fora do país e seguem me dando algumas orientações. E o que eu falo para todo empresário é, por mais que você seja um empresário que você se entenda de sucesso, busque sempre alguém como uma referência um pouco maior e persiga aquela ideia de que, olha, ali eu vou ter as informações para o meu próximo passo. Tenha um mentor, tenha um consultor, tenha um apoio. Né? Então, esse é um pouco do panorama do que eu fiz, do que eu vivenciei e que agora, na faculdade aqui de Palhoça, eu tenho a oportunidade de estar mais próximo das empresas que estão aqui nos acompanhando, ouvir um pouco das dúvidas, das dificuldades e verificar como é que a gente consegue contribuir com cada um de vocês. Não sei se deu um panorama geral aí, se atendeu a Com proposta certeza. aí do nosso encontro. Quando tu fala sobre o empresário, deve ter um mentor, né? Deve ter uma mentoria, alguém ajudando. Eu sempre falo assim, ó, quando um carro está quebrado, o que tem que ser feito? Tem que procurar um mecânico, uma oficina. O ser humano, ele também, às vezes, ele não é quebrado, né? Mas às vezes ele precisa de um empurrãozinho, alguma coisa. Procura outra pessoa, a mentoria ou uma mentoria profissional, ou um terapeuta mesmo, psicológico, porque isso a gente também é uma pessoa que precisa, né, de ajuda de outras pessoas. Então, eu sempre falo isso, busque mentorias. E tu fazes muito bem isso, né? Eu tenho acompanhado aqui também no teu Instagram, até para quem está aqui nos ouvindo, para quem não te conhece ainda, bota depois o teu arroba para o pessoal seguir o teu Instagram. E aí, sim, é a sugestão de você ser mentor para eles? Mas também tem várias opções que eles podem estar vendo, só que procure um mentor. Essa é a nossa dica, né? É Que isso aí. com essa pandemia no momento, muita gente está se perdendo porque não tinha controle sobre os custos fixos, variáveis, tá? Todas as dimensões da empresa, de onde ela estava e de onde ela pode estar, né? Então, tu podendo falar um pouco mais sobre isso, assim, o quanto é importante mesmo ter essa mentoria e essa consultoria das empresas hoje, tu já tem vários exemplos, né? Que tu já lançou aí para as empresas. E o que a gente estava conversando também, deixa eu só lembrar aqui. Enquanto isso, acho, viu? Você não esquece, participa com a gente, coloca seu comentário aqui, que a gente quer te ouvir e quer poder conversar com você também. Tem um monte de gente legal aqui, tô vendo aí, ó, obrigado Cristiano Pedrolo, que está aqui com a gente, Beto Canonite, Rock Palhoça, pessoal aí, Raquel Schussler, seu galera, muito legal, obrigado por estar com Olha, vocês. olha Mas, só que por legal. favor, vamos bater um papo. Tem várias empresas aí que eu conheço que já, algumas são associadas à CIP, a Pipo Loucos, por exemplo, é uma empresa aí de sucesso. Ela
Ela participou aí do prêmio ACIP do ano passado e ela inovou com as pipocas com outros sabores, né? Não pipoca só pipoca salgada, tem vários tipos de sabores. E eu posso ter certeza que ela teve mentoria. Não sei se ela vai estar aqui nos ouvindo, se ela puder escrever um pouco mais sobre como ela se reinventou aí no mercado, a Pipoloucos. Se tiver alguma dúvida também sobre o que a gente está conversando, pode estar fazendo pergunta. A Roma, da Pimenta Rubi, também se associou à CIP há poucos dias, buscando isso, né? Relacionamento, networking, cada vez mais cursos para se capacitar. Ela escreveu: show, é verdade, faz toda a diferença. Já recebi as orientações antecipadas da minha mentora, inclusive em um momento como esse. Perfeito? É isso aí. Porque, veja bem, a gente tem, né, eu gosto de usar várias analogias, né? A gente tem, às vezes, até em função do nosso negócio, né, um foco, um rumo. Só que, muitas vezes, quando a gente encontra uma situação conflitante dentro do mercado, e imagina a situação que a gente está vivendo agora, minha nossa, né, ninguém conseguiria um dia imaginar que a gente ia chegar nesse nível de conflito. Bate na ponta aqui da nossa agulha, na bússola, e às vezes a gente fica meio perdido para qual lado que a gente vai. A gente tem hoje uma facilidade tão grande de acesso à informação que não faz mais sentido, independente do negócio que você está fazendo, independente do segmento que você está atuando, você tentar reinventar a roda sozinho todos os dias. Né? Nem as grandes, que às vezes têm recurso, têm capital, têm pessoas para fazer isso, seguem com essa ideia. Olha, eu vou ter a ideia brilhante e eu vou resolver tudo. Não, o processo de troca ele é cada vez mais fundamental. E se você está na dúvida com quem que você vai fazer trocas, bom, primeiro assim, procurem pessoas, né, dentro das redes que falem sobre os assuntos que você tem curiosidade, seja do seu negócio ou seja daquilo que você está sentindo falta. Agora, eu tenho falado muito isso nas programações que a gente tem feito nos últimos dias. É hora de afiar o machado. Então, busca informações que você não tem, busca aprendizado, conhecimento que você não tem. E justamente por você não ter, você vai ter que buscar em outras pessoas, em outras instituições, e tem várias aí, para te apoiar. Né? Uma outra situação que eu acho essencial é que assim, você tem agora muita necessidade, se ainda não tem esse domínio, de dominar o seu negócio. Anne, você falou muito bem. Né? Talvez seja um grande problema hoje das empresas, a parte financeira. Né? A gente tem que lembrar que é a linguagem universal de. Às vezes a gente tem um ótimo projeto, a gente dizer que atende um grande cliente, o nosso produto é fantástico, mas se você não sabe como isso é traduzido em valores no seu negócio, você vai acabar em algum momento, se não for agora, vai ser no futuro, sofrendo algum impacto que você não vai saber como lidar. Uma vez que você não sabe por que aquilo aconteceu, achar a solução para aquilo vai ser ainda mais difícil. Então, busque conhecer a fundo o seu negócio. Né? E não é vergonha nenhuma falar. Né? O universo empresarial ele é muito complexo. Então, sempre vai ter algum pulo do gato que, puxa, eu não sabia. Quando a gente tem falado com algumas empresas, pensando assim, André, quanto é que vale a minha empresa? Né? Eu quero saber aí, eu quero botar no mercado. Ah, vale 50 mil, vale 1 milhão, vale 10 milhões. O pessoal às vezes toma um banho de água fria, porque eu digo, cara, você não está vendendo uma lata de massa de tomate. Você está vendendo um negócio. E para que você saiba quanto ele vale, você tem que saber primeiro para você quanto é que vale. Porque às vezes a gente não imagina, né? Pensa, ah não, meu negócio vale o preço do imóvel, vale a quantidade de cadeiras que eu tenho, vale o número de computadores que estão ali dentro. Isso é um pedacinho desse tamanho dentro do valor de um negócio. Todos os clientes que você conquistou, tudo que você desenvolveu pela marca, todo o potencial de novos negócios que você tem para o futuro, isso entra no cálculo de quanto vale o seu negócio. E aí, às vezes, o pessoal diz para mim, André, eu preciso saber, né, como é que eu faço para me livrar do meu negócio. Eu sempre digo, olha, antes de você se livrar do teu negócio, vamos dar uma olhada nele a fundo. E às vezes o pessoal começa a avaliar um pouco mais, começa a olhar um pouco mais. E assim, ó, escuto isso com muita recorrência. Cara, eu não sabia que o meu negócio tinha esse potencial. Nem eu sabia disso. Eu tenho negócio há 5, há 10, há 15 anos. E eu não sabia que ele tinha essa capacidade. Ficam surpresos, né? E é uma condição muito natural, um pouco dentro daquilo que a gente estava comentando. Às vezes você
terceiriza algumas coisas, né? E o financeiro é muito natural para isso. Não, eu pago o contador para isso. Cara, o contador é o cara que vai fazer o mapa do seu negócio, mas você é o pirata que está com ele para ver onde é que está o X para ir lá cavar o tesouro. Né? Existem várias analogias. Você quer pensar numa analogia? Pensa na analogia do avião. Né? Por mais que você tenha um controlador lá na torre te dando os dados, ainda é você que está no cockpit ali com o manche. Se você não pilotar, ou se você estiver mais preocupado em servir o cafezinho para o pessoal lá na cadeira do que pilotar, você pode ter todas as informações ali à disposição. O avião vai cair. Esse é um cuidado que quem está nos acompanhando tem que ter. Perfeito. Eu me dei conta, assim, de quando que o contador não é o dono da minha empresa. Eu já tive uma empresa, né? Hoje eu tô como MEI, então eu também tenho um CNPJ, mas é bem mais simples. Mas eu já tive uma cozinha industrial. E eu me dei conta de que essa parte da contabilidade, a parte financeira em si, não é da contabilidade, quando eu tive que fazer certificado digital. Né? Logo que eu abri, tive que fazer certificado. E aí foi falado, né, que o certificado digital, quando a gente salva, a gente tem que depois também botar na nuvem para organizar, né? Tem um sistema que também a gente pode pagar para organizar. E daí teve gente que fala, o contador é que fica responsável pelo certificado digital. Não é, né? É a gente. Se um dia a fiscalização bater na nossa porta, na nossa empresa, e eles pedirem, eu quero saber que produto é esse, que nota fiscal é essa, o empresário vai ter que procurar na nuvem. Não é o contador, não é a responsabilidade do contador sobre essa responsabilidade. E isso daí o contador é que me disse, né? Então eu aprendi assim que não dá para botar nas mãos do contador mesmo, porque se vier o pepino, não é o contador que vai responder, é o próprio empresário, né? Então ele tem que saber todo o valor da sua empresa. E o valor que a gente fala às vezes também não é o valor só em dinheiro, né? É o valor que você tem da sua empresa, o quanto você já conquistou o seu cliente, isso tudo se fidelizou, né? Se fidelizou é pro resto da vida. Eu sempre digo assim, ó, o contador, ele é o melhor amigo que a gente tem. Né? Para mim, o contador, para quem tem filhos, vai entender isso. Né? Para mim, o contador para a nossa empresa é o pediatra para os nossos filhos. Né? É aquela pessoa que assim, a gente não abre mão da confiança, é uma pessoa que a gente recorre, né? Sempre de olhos fechados, mas que no fim das contas, ele vai dar as receitas. A nós vai caber aplicar o medicamento. Então, se ele receitar a vacina e você não levar para a criança tomar a vacina, ela vai continuar com o mesmo problema de saúde. Né? Então, o contador ele tem muito desse papel, ele vai poder dar diretrizes. Mas quem é que vai estar embalando a criança todos os dias? Né? É o pai e a mãe em casa. Sim. Não tem jeito. Então, é importante pegar essas informações e se envolver cada vez mais com a sua operação, entender do que ela é feita, do que a compõe, e entender que assim, a gente tem muitas especialidades. Né? Nós conseguimos lidar muito bem com algumas coisas. Portanto, não precisamos nos sentir frustrados quando a gente assume que não consegue lidar bem com todas as coisas. Algumas, realmente, a gente vai precisar de apoio, a gente vai precisar de suporte, a gente vai precisar de redesenho. E nesse momento que a gente está vivendo agora, não olhar só para o passado e dizer, não, mas eu sempre fiz assim, sempre deu muito certo. Isso já não valia antes do momento que a gente tinha algumas coisas. A crise trouxe para o nosso cenário como novidade. Outras só acentuou. A gente já vinha, por exemplo, tecnologia. Já vinha com uma entrada de tecnologia muito forte nos negócios, até nos pequenos, por uma necessidade que o nosso cliente estava cobrando. E eu ainda escutava a gente dizendo, isso não é para mim, isso não é para o meu negócio, a gente não precisa fazer desse jeito, eu não gosto disso, então não vou colocar na minha operação. Sim. Cara, não interessa se você gosta ou não. A pergunta é, o cliente, o cara que paga as suas contas, o cara que está ali para resolver o seu boleto, ele quer ou não quer? E de repente a gente cai numa situação como essa dos últimos dias, onde você não tem mais o querer. Se você quer continuar com o CNPJ aberto, com as portas abertas, com faturamento entrando, maior ou menor, mas algum faturamento, você vai ter que seguir a necessidade que o seu cliente está apontando. Ah, André, fazer delivery dá muito trabalho. Fecha as portas. Ah, André, eu fazer um controle é uma encrenca danada. Ok, fecha as portas. Né? Opções existem. Né? Ações para resolver alguns problemas existem. Vão variar de segmento para segmento, vão variar de situação para situação.
Com toda certeza. Mas se você não está achando a solução, cara, nesse momento, se cerque de pessoas que podem debater essas soluções com você. Né? A gente vai ter, por exemplo, algumas lives de grandes empresas aí lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, e às vezes a gente vai olhar dizendo, puxa, são grandes, né, empresários que vão trazer grandes histórias para nós. Na prática, o que eles estão agregando para a sua operação agora já? Às vezes um bate-papo com alguém que está aí do seu lado pode fazer mais efeito. Não é que o que eles trazem não seja importante, não tenha valor, não seja legal. Pelo contrário, é muito positivo para você se inspirar e pensar no futuro. Mas muita gente agora está precisando resolver a situação de urgência antes de ir para a fase de desenvolvimento. Né? É para esses que a gente quer dedicar um pouco de atenção aqui para conversar. E se você se identificou com essa fase, manda sua. Isso. Na último Café Sem Café, mas com conexão que a gente conversou rapidamente, né, André? Te comentei que uma amiga está querendo vender uma empresa e aí já passei o contato dela para ti, para você ajudar ela a avaliar a empresa para ela poder colocar no mercado. Mas também tu pode ser um parceiro para ela para ajudar a ter um investidor para ela não vender, mas que seja uma parceria de investimentos mesmo, porque no momento de crise está difícil financeiramente para ela, mas se vier um investidor e aplicar um valor na empresa, ela vai continuar trabalhando, né? Então, tu consegue fazer esse elo, né? Uhum. Em alguns casos, sim, outros a situação não é tão fácil. O que a gente precisa lembrar é do processo de oferta. Quando você está ofertando uma empresa, você está ofertando como se fosse um produto. Né? Então, quem vai comprar vai ter o mesmo comportamento que você, quando vai fazer uma compra pessoal para algo da sua casa, tem. Eu quero saber quanto que eu vou gastar, qual o benefício que isso vai me trazer e quais são as outras alternativas que eu tenho para escolher fazer uma compra. Comprar e vender uma empresa é o mesmo processo, é igual. E aí, se você chega numa loja e pergunta, né, sobre determinado produto, a loja não sabe te dizer quem é o fabricante, não sabe te dizer qual o benefício que aquele produto te traz, não sabe te dizer qual é a vantagem que tem aquele produto sobre outros. É muito provável que você talvez não decida naquele momento pela compra daquele produto, você vai em outros concorrentes ou até na internet para checar se vale a pena fazer aquela compra ou não. Quando você tem um investidor, quando você tem um comprador potencial de um negócio, ele vai bater na sua porta com a mesma lógica. Ele vai te perguntar, André, qual foi o faturamento da empresa nos últimos 2 ou 3 anos? Essa pergunta geralmente é fácil. Né? As pessoas respondem, eu sei quanto é que entrou no meu caixa, beleza. Aí ele vai te perguntar uma coisa um pouquinho mais difícil. E qual foi a EBITDA que você teve? EBITDA? Né? Já complicou. Como é que está o grau de endividamento do seu negócio? Tem ideia. Sei lá, eu estou devendo bastante. Não, eu quero saber, né, o que você tem hoje de patrimônio comprometido, por exemplo, com dívidas. Né? Quanto que você tem de capital de terceiros? Né? Se você tem muitos financiamentos que você ainda tem que pagar a longo prazo. Seu fluxo de caixa demonstra que os seus picos aí de consumo são em quais meses? Né? Ele é regular. A gente pergunta para o empresário, ele te responde, cara, eu não tenho resposta. Ele mesmo não sabe como é que está o negócio dele. Ele mesmo está vendendo lá a lata, o extrato de tomate, mas nem sabe se o tomate é vermelho ou azul. Então, a gente não pode ir com essa ideia de que assim, a minha solução é alguém que bote dinheiro. Ninguém bota dinheiro em nada se não vê que vale a pena colocar esse dinheiro lá, porque todo mundo vai ser beneficiado. Não é só uma coisa de trazer lucro. É uma coisa de pensar assim, eu estou aplicando bem os meus recursos. Todos nós fazemos isso. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em comprar um carro zero. Quando a gente Sim. um maquinário novo para a nossa empresa, a gente pensa o resultado que isso vai nos trazer em um prazo mais longo. E comprar uma empresa ou ser sócio de uma empresa é o mesmo processo. Então, se você não sabe hoje como está a saúde da sua empresa, conversa com seu contador, busca mentores e nisso, né, até quero deixar esse convite, Sabiane. Eu estou lá no Senac junto com vários outros professores que trabalham com isso também. Vamos dar uma conversada, vamos bater um papo.
Nesse período, a gente está conseguindo fazer essas conversas prévias, né, com várias pessoas, com várias empresas, pode ser com a sua, que está nos acompanhando aí também, para a gente começar pelo menos a dar alguns rumos e te indicar, olha, se você quer saber realmente como é que está a sua empresa, dá uma avaliada nisso, busca essa informação, vê alguém no seu segmento, né, como é que ele está hoje, começa a usar alguns comparativos, porque depois o ato já diz, né, eu quero vender a minha empresa, é um ato de venda. Então você vai ter que mostrar o que você tem, de bom ou de ruim, e tentar convencer aquela pessoa de que esse bom ou ruim é o melhor que ela vai achar no mercado. Então é uma negociação. E aí a gente tem dos outros que não salva. Dinheiro dos outros a gente consegue. Hoje no banco, apesar de não estar com as melhores taxas, apesar das linhas de financiamento não estarem muito fáceis, né? Eu sei, eu recebi hoje da Carol lá, que parece que tem uma linha aí Secreto. acho que de alguma cooperativa de crédito do Uhum. Sicredi, bacana, lá com a CIP, que está muito legal, está num desenho bacana. Então, assim, ó, fique junto dos seus próximos aí para ver o que o mercado está te trazendo de oportunidade. Se é uma questão de dinheiro, não é necessariamente um sócio ou um dono. Né? Então, para saber diferenciar, precisa realmente conhecer a fundo cada uma das operações. E vão ser operações muito diferentes. Quem trabalha, por exemplo, com a parte de alimentação, quem trabalha com o meio de transportes, está em alta nesse momento. Quem trabalha com a área de turismo está encontrando uma baixa. Então, se o negócio é muito legal, ele deu uma caída. O pessoal que trabalha com transportes, não estou com ele bem ajeitado, mas pelo desenho que a gente tem agora momentâneo, está sendo bem valorizado. Então, qual é o melhor momento? Algumas empresas que a gente teve a oportunidade de conhecer e conversar pensaram da seguinte maneira: olha, eu vou dar uma pausa na minha operação. Então, negociaram lá com os Aham. empregados 20, 30 dias, né, para retornarem mais para frente, para estar numa condição mais saudável, para ter como se ofertar para o mercado de uma maneira mais saudável também. Às vezes, o momento exige essa paciência. Não é só assim, eu quero dinheiro a todo custo e eu vou botar anos de trabalho, né, a perder porque eu tenho que repassar para alguém. Muito cuidado com Sim, essas eu estava avaliações conversando mais com a minha irmã, superficiais. ela disse que em Blumenau tem um hotel, que o hotel estava precisando passar por várias decoração diferente, manutenção, né? E aí eles demitiram todos os funcionários nesse Uhum. momento, todos vão entrar no seguro-desemprego. A estratégia do cara, que daí ele não vai precisar pagar, né? Eles vão entrar no seguro, claro que vai ter a parte da demissão aí para pagar, mas ele está fazendo, está zerando. Ainda bem que ele tinha um dinheiro para investir, né, nessa reforma do hotel. Mas olha só, quando o cara voltar, ele vai voltar com tudo. Ele baixou, fechou, mas ele vai voltar com tudo, assim. E é ter mentoria, né? Porque daí ele pôde pensar no que ele ia fazer. Uhum. Ele não fechou e deu, assim, não, ele avisou, a gente só está fechando para reforma e ele está investindo um bom dinheiro lá nesse hotel. Então, são estratégias mesmo que dá para fazer nesse momento, que não é pensando, eu tenho que ganhar de qualquer forma. Não. É o momento da gente dar um passo para trás, né? E se reinventar, mas, como a gente está falando aqui, ter alguém mesmo para dar um suporte, essa mentoria, essa consultoria, né? Porque. Que pode vir assim com informações de vários lugares, sabe, Uhum. Anne? Até do teu fornecedor. Porque teu fornecedor também tem a história de negócio dele, também lida com outros clientes que às vezes são do seu segmento. Às vezes os teus fornecedores, eles podem te trazer informações importantes e orientações positivas que eles coletaram do mercado de uma maneira privilegiada, que às vezes a gente não consegue, e que pode te trazer um grande alento. Então a gente não pode olhar para o nosso fornecedor apenas como o cara a quem eu tenho que pagar para ele me entregar. A gente precisa ter grandes parcerias por aquelas pessoas que ajudam a fazer o teu negócio ficar de pé. O fornecedor costuma ser aí um grande parceiro, tanto na hora de dificuldade quanto depois na retomada.
Anne, deixa eu te contar uma coisa. Se essa pandemia ela serviu para algo que eu acho que não é nem bom nem ruim, mas eu entendo como um fato. Ela conseguiu botar todo mundo em uma linha muito mais equitativa, né? Eu costumo dizer que assim as grandes experiências desapareceram. A partir de agora, tem muita coisa que está acontecendo, começando como um embrião já, que vai fazer muita diferença daqui para frente e que antes não existia. Assim como grandes negócios, grandes corporações, eu não sei não, tem muitas que tendem a desaparecer, né? Então é um momento onde a gente tem que puxar um pouco mais a nossa condição de propósito, a gente realmente ir para frente para fazer a diferença, porque nem toda organização vai conseguir isso. E eu sou muito adepto da ideia de que assim, quem conseguir demonstrar que tem aí alguma coisa a contribuir com o outro, é que vai conseguir sair um pouco desse momento, dessa situação. E quando essa situação finalizar, serão os primeiros a serem lembrados, né? Tem muita coisa legal que a gente viveu no passado e tudo, mas o passado não existe mais. O nosso futuro é novo. É isso aí. E você imagina que assim, tem muita gente despreparada. Eu vou contar rapidinho um caso aqui, recente, porque eu acho que ele demonstra como a gente está conversando sobre isso. Eu tenho um rapazinho, né, tem 14 anos, inclusive acho que agora nos acompanhando aí, pelo menos aqui do ladinho, daqui a pouco de repente ele aparece aqui, às vezes ele me dá surpresa aqui no meio das lives, né? Mas ele fez aniversário alguns dias atrás, e nessa onda gamer aí, né, esses caras que ficam o dia inteiro no computador, ele usa muito aqueles headsets grandões, né? Pedi um novo, dele estava quebrado e tal. E aí eu fui, logicamente, para a internet nesse momento, procurei algumas lojas, vi que só tinha disponível em marketplaces no interior de São Paulo, não encontrei nenhum fornecedor por aqui. Eu digo, cara, eu vou esperar um pouquinho, porque já estava aí em meados dessa ideia de um pouco de liberalidade nas restrições para o comércio, né? Tanto que logo depois, alguns dias depois, as lojas do comércio, com os seus devidos cuidados, foram autorizados para funcionar. Eu tô completando aí mais de uma semana nessa busca e ainda não consigo comprar o headset dele. Eu já tive empresas que eu liguei, o pessoal me atendeu, disse que ia me mandar por WhatsApp o que tinha, nunca mais me retornou. Eu já tive empresas que eu conversei no WhatsApp dizendo que tinha de uma marca e depois disse que aquela marca esgotou. Teve gente que disse assim, olha, eu não sei quando é que eu vou comprar de novo, você me liga daqui a uma semana, como se eu quisesse ficar esperando uma semana, né? E veja bem, eu ainda estava fazendo uma compra no modelo antigo. Não tem nada de novidade. Muitas dessas empresas estavam reclamando: nossa, eu quero voltar à normalidade. E acharam um cliente que estava fazendo uma compra na normalidade. Ligaram e queriam fazer uma compra de um determinado produto. Eu estou uma semana procurando. Eu posso te dizer que eu já falei só aqui na nossa região da Grande Florianópolis com 8 empresas, 8 fornecedores desse item. E eu não consegui comprar. O que eu vou ter que fazer? Apelar para um marketplace para pegar um fornecedor desconhecido no interior de São Paulo para me mandar levando 15 dias para me fazer a entrega e desconsiderar as empresas aqui em volta. Então, tem muita gente que não está percebendo que assim ainda tem cliente no mercado, que ainda tem necessidade, que poderia estar sendo atendido, entendeu que, puxa, é um momento difícil, eu vou simplesmente parar e realmente parou. E talvez esteja reclamando nesse momento que, puxa, o meu negócio não está tendo fôlego. É? Aí, ó, Leonardo, vamos fazer negócio, hein, Leonardo?
Uhum. É fundamental, viu, Anne? O pessoal está comentando aqui, algumas pessoas mencionaram que está com uma dificuldade de som. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do seu microfone, eu vou falar um pouco mais perto do meu também. A gente vai ver se dá uma melhorada. E eu quero insistir, a gente está esperando os comentários e as perguntas de vocês aqui no campinho de baixo do nosso bate-papo. Mandem aí para a gente. Reforçando, Nani, amanhã tem a versão do café, então, né? É sem café aí, porque eu geralmente deixo a minha xicrinha aqui do lado, viu? E aí fico tomando com vocês aí. É, eu aqui estou conseguindo te ouvir, eu não sei se o pessoal que está nos acompanhando, né? Ele já me contou, eu estou devendo essa visita. Cacetari está entrando aqui também, obrigado, Cacetari, pela sua presença. Sharon, nós vamos estar batendo um papo sexta-feira também. Obrigado, Sharon, bem eventos também aqui com a gente. Aninha Konen, Sabor do Conhecimento. Opa, o nome é sugestivo, hein? Já deu fome aqui. Ah, é? Opa, bacana. Uhum. Ó, eu tô com a auditoria da nossa equipe de apoio aqui, me mencionando que realmente o nosso som não está chegando. São os dois que não estão chegando? Ou só o da Anne? Parece que os dois. Parece que nós estamos com. Não, parece que o meu também não funcionou. A gente. Eu não sei quem está conseguindo nos acompanhar ainda, né? Se puder sair da sala e retornar, que às vezes o som reabilita, né? Pode ser um probleminha aí na conexão da sala. Estou escutando. Então eu vou pedir para quem está nos acompanhando aqui, está com alguma dificuldade de som nesse momento, dá uma saidinha da sala e volta, que aí é possível que esse problema vai liquidar, né? E a gente quer ter oportunidade nesses últimos minutos que nós temos aqui. O Instagram ele automaticamente fecha a sala em 1 hora. Eu acho que eu estourei um pouco o tempo que você tinha me proposto, sabe, Anne? Mas a turma não aguenta tudo isso, não. Uhum. Vamos ter essa oportunidade. Eu quero aproveitar então que a gente está nos últimos minutinhos, sabe, Anne, e reforçar o convite que você fez. Vou tomar essa liberdade aqui na sua frente. A experiência que a Anne nos traz aí do Café Sem Café com Conexão é muito legal. Então você que está nos acompanhando agora, que ainda não conheceu, vê no perfil dela lá, faz a sua inscrição para participar amanhã de manhã às 9 horas. Eu acho que é um momento de você fazer algumas trocas com alguns pares, são todas empresas aqui da região da Grande Florianópolis, especialmente de Palhoça, então você vai estar convivendo com pessoas que estão aí muito próximas de você. Intensifica esses contatos, você vai ter parceiros, novos clientes. Eu quero deixar o meu contato à disposição também por intermédio da Faculdade de Palhoça, tem alguns outros professores, nós estamos montando um time de mentores lá, tem o pessoal que vai cuidar especificamente da parte de tributos, a pessoa com a parte de equipes, eu com essa parte estratégica. Tem muita gente legal lá para você conhecer. E aqui no perfil da Anne você consegue me adicionar e a gente seguir
aí no nosso bate-papo. No meu perfil, todos os dias, eu estou conversando com algum profissional da minha rede de relacionamentos também, como eu mencionei para vocês, uma pessoa de Uberlândia, da área de moda. André, por que você está pegando de tão longe? Justamente para ver o que está acontecendo lá e trazer ideias para o mercado cá. Vou ter um profissional da área de varejo também. E na sexta-feira a Sharon, que nos acompanha lá de Itajaí, vai estar contando um pouco sobre as operações dela lá com a Fermais. Então, são 2 convitezinhos, amanhã e todas as noites, 9h30. Tá? Eu vou estar aí com vocês, a Anne também vai estar aqui e a gente vai estar fazendo essa dobradinha. Ah, André, eu queria mandar uma pergunta, não te achei. Manda lá para a Anne, ela me aciona e vice-versa. Para que você região, que você mantenha esse contato e que você possa receber aí algumas dicas específicas do teu segmento também, né? Flavinha, obrigado pela presença, que bom que você entrou aqui. Se alguém tem alguma última pergunta, nós estamos aí faltando 7 minutinhos, podem encaminhar aqui para a gente que a gente vai esgotar esses últimos minutos aqui abertos à disposição de vocês. Anne, algum recadinho? Estou só com medo do nosso som, se está rolando ou não. Opa, bacana. Ah, que coisa boa. Não, eu já recebi informação de que o seu som está com um pouco de dificuldades também com outras pessoas, Anne. Alguma falha aí da nossa conexão. Problemas da tecnologia, nesse momento, nesse horário, nessa sobrecarga aí de sistema, pelo menos a gente ainda consegue ter a imagem, né? Aparentemente aí sem som agora definitivo. Vamos deixar aqui o registro só para gravação, para o pessoal poder assistir de novo posteriormente. Eu queria deixar esse recado: você não está sozinho, tá? O seu negócio não está sozinho. Estejam conosco, o que a gente quer é estar em primeira mão junto com você para ser o apoio necessário para o seu negócio vingar, dar certo, superar esse momento e entrar embalado aí no pós-crise. Vamos lá, vai ser sempre um prazer. Anne, grande abraço, obrigado aí mais uma vez, obrigado a todos. Gente, segue o Conex, acessa lá e vamos continuar o nosso bate-papo aí nas próximas oportunidades. Um abraço a todos vocês. Opa, já vamos colocar agora, vamos lá. Muito bem, colocado. E 9h30, espero vocês aqui no perfil também para a gente continuar o bate-papo. Valeu, Anne. Um abraço. Tchau, tchau, querido.